minha experiência em cinema começou há 7 anos e de 2003 para cá eu dirigi 6 filmes e todos foram em suporte digital. Metade desses filmes foi depois passou para película, teve o processo do transfer. Então, eu acho que vou tentar situar mais ou menos a minha experiência como produzir em digital, também sabendo que vai poder ser exibido depois em outra mídia, em outro suporte que é película, ou também só no digital. Eu fiz um textinho, meio que síntese, assim, mais ou menos, de algumas ideias, a partir de um livro do Italo Calvino, que é um escritor italiano, um livro que ele fez em 84. Ele foi convidado para dar uma série de palestras em Harvard sobre o futuro da literatura. Tá? E daí ele preparou 6 palestras, ele acabou dando só 5, ele faleceu depois. E nessas 6 palestras ele apontou alguns elementos que seriam pontos cruciais da nova literatura do século XXI. Assim. Seriam a leveza, a rapidez, a multiplicidade, visibilidade, consistência. Eu pus ali. E eu comecei a pensar como a gente poderia fazer esse paralelo também que o Calvino fez na literatura para essas relações entre o cinema digital e o dito cinema analógico, o cinema feito em película, que é o cinema que a gente conheceu tradicionalmente no século XX. Né? Primeiro que eu acho que quando a gente vai pensar qual mídia a gente vai utilizar em algum produto, em algum filme, antes de tudo você tem que ter o conceito estético, a linguagem, por isso até que eu pus ali que a estética precede a técnica, ou precede talvez o suporte, a questão da mídia, porque antes de tudo você tem que ter uma ideia clara para você mesmo, o que você quer expressar para o seu filme, qual sentimento você quer inserir ali, ou o que você quer alcançar com esse filme. E daí, depois disso estar um pouco claro, você vai poder se questionar e poder tomar decisão em qual suporte você vai produzir, em qual mídia. Né? Sob esse ponto de vista, eu acho que nenhuma mídia foi criada para substituir outra, e sim apenas ampliar as possibilidades expressivas narrativas do que já existia. Então, quando o cinema surgiu, era 35 milímetros, depois veio os 16 milímetros, que facilitou também câmeras mais leves para fazer relatos de guerra, cinejornais. Dos anos 60 a gente conseguiu o Super 8, daí as pessoas conseguiam filmar seu dia a dia em casa de uma maneira mais fácil, mais barata. E daí no final dos anos 70 a gente teve o VHS, depois dos anos 90 uma proliferação do digital, até que nos anos 2000 o digital conseguiu, por meio de série de avanços, ser democratizado. A gente consegue agora comprar câmeras que têm uma qualidade razoável de exibição, de projeção, por um preço mais acessível, pelo menos em países mais pobres como no Brasil, que era muito difícil, há 15, 20 anos, conseguir ter um material de qualidade, um preço acessível. E isso foi me permitindo, talvez, algumas novas possibilidades estéticas. Né? O primeiro ponto que o Calvino fala da leveza na literatura, que eu pensei no cinema, uma das coisas que era muito complicada quando você tinha um aparato analógico, antes de filmar em 35 milímetros, dependendo da câmera que você tinha, uma câmera, primeiro, às vezes pesada, e também exigia, dependendo do filme também, material também de iluminação artificial muito grande. Isso, às vezes, intimidava o ator, às vezes você tinha uma pessoa no set de filmagem que era não um ator profissional, ou um ator também que estava diante de uma cena dramática muito forte, e todo esse aparato do cinema, às vezes, criava uma certa tensão, ou também deixava o intérprete um pouco desconfortável. Uma coisa que o digital ajudou a resolver foi criar essa espécie de quase amadorismo assim, no set de filmagem. Você conseguir ter poucos equipamentos e quase que parecer que você não está no set de filmagem mesmo. Assim. Às vezes, dependendo do filme, você consegue filmar só com luz natural, mesmo no ambiente interno. Isso cria uma certa cumplicidade com os atores, com quem está na cena, que antes podia existir também na película, só que era mais difícil devido à tecnologia da película, que exigia, às vezes, luz artificial. Né? Daí, primeiro eu pus uma frase do Orson Welles, que eu acho uma frase que sempre pode guiar um cineasta nos seus trabalhos, que a câmera deve agir como um olho no coração de um poeta. Isso no digital até facilita também, porque as câmeras digitais são mais leves que as câmeras em película. Lógico, com exceção de câmeras Super 8, 16, que são leves também. Mas uma câmera 35 geralmente é difícil manejar, uma câmera 35 com tanta perfeição, com tanta suavidade, com exceção de grandes câmeras como o DB Lutfi, que é a nossa maior câmera da história do cinema brasileiro. Outro ponto também que eu quis dizer aqui, elencando com um pouco de teorias de história do cinema, por exemplo, Dziga Vertov tinha uma teoria que ele queria que o documentário pudesse ser realizado em um contexto em que quem está sendo filmado não percebesse que estava sendo filmado. E isso, com a película, era muito complicado, porque você tinha toda uma câmera maior, mais visível. Com o digital, isso já pode ser feito, e já foram feitos alguns experimentos nisso. Será que vai atingir o real? Eu acho que não, até porque até as pessoas, quando saem de suas casas, nas ruas, elas estão interpretando o personagem, tem uma encenação meio que inconsciente ali a todo momento, quando você está no contexto social. Mas é uma maneira de tentar concretizar uma possibilidade teórica que o Dziga Vertov lançou nos anos 20,
que naquela época ele tentou viabilizar por meio de alguns filmes, O Homem com uma Câmera e outros filmes, e hoje com o digital você consegue concretizar de maneira mais fácil, talvez. Isso também permite que você consiga mesclar gêneros também que inicialmente seriam muito distintos, por exemplo, filme de ficção e documentário. Uma coisa que eu gosto do Jacques Rivette, que eu elenquei ali, que é um cineasta que trabalha tradicionalmente com ficção, mas ele diz em algumas entrevistas que quando ele vai filmar, ele gosta de filmar quase como se fosse um relato documental. Ele produz todo o set, filmagem, posiciona os atores, cria um contexto ficcional, mas a abordagem dele enquanto cineasta realizador é uma abordagem documental. Isso é interessante, eu acho que o digital também permite isso. Tá? O Cassavetes, que é um cineasta que, acho que se ele filmasse hoje em dia, talvez usar o digital, ele começou filmando nos anos 50, final dos anos 50 em Nova York, com câmera 16mm. Ele gostava, às vezes, de chamar pessoas que não tinham uma experiência profissional, como fotógrafo, por exemplo, no Faces, quem fez a fotografia foi um amigo dele, que era, então, um cinegrafista amador, e isso dava aos filmes do Cassavetes uma espécie de verdade, um certo purismo, uma certa inocência, uma certa originalidade que você não via em produções profissionais. Até isso remete ao conceito do Cocteau também, que sempre fala que quando ele era um cineasta amador, o sonho dele era ser um cineasta profissional. E quando ele virou um cineasta profissional, o sonho dele era voltar a filmar como se fosse um amador. Né? É interessante isso. E o Cassavetes, ele desenvolveu uma espécie de princípio nos seus filmes que ele tentava atingir uma verdade emocional da cena a partir de takes muito longos. Assim. Quando você filmava em película, você precisava ter um chassi de 10 minutos para conseguir, às vezes, atingir esse tempo mais esticado, essa espera que o ator consiga encontrar uma coisa nova, que não está no roteiro, que acontece na cena. Então, até alguns críticos encontraram nos filmes Cassavetes, principalmente na Uma Mulher Sob Influência, uma espécie de teoria do 10-minute take, que seria esses takes de 10 minutos que ele vai fazendo constantemente, e isso vai deixando os atores cada vez mais livres e dispostos para conseguir andar pelo set de filmagem, em todos os lugares, 360 graus, como se tudo ali pudesse estar valendo, e também eles pudessem criar também a partir de um roteiro que ele dá para os atores e vai criando em conjunto com eles. Eu acho que o digital consegue potencializar essa ideia do Cassavetes, até porque a gente consegue filmar com o digital um take de 60 minutos, ou dependendo do suporte, se você comprar um HD, pode ser até um pouco maior. Teve uma experiência em Porto Alegre, né, do Gustavo Spolidoro, que filmou um longa-metragem em um take só, o Endorogotangos, que você conseguiu ter um filme de quase 80 minutos sem nenhum corte. Então, essa ideia do Cassavetes, se atingir essa verdade por meio da cena e sem cortes, talvez o digital potencialize esse conceito dele. Outra coisa também que é interessante, às vezes, quando você está no set de filmagem, às vezes você está construindo a cena com os atores, está passando algumas ideias relativas ao roteiro, está tentando entender a cena junto com a equipe. E eu acho muito mágico o momento em que o ator ainda está vivendo como a pessoa física ele mesmo, e quando ele está caminhando para ser aquele personagem. Esse momento de transição eu acho um dos mais fascinantes. E toda vez que eu estou no set, que eu estou perto da câmera, que o fotógrafo não está fazendo alguma coisa muito estranha assim, eu tento gravar esse momento em que o ator ainda está buscando o personagem, que eu acho um momento que ele não tem controle sobre si mesmo, não tem consciência. E boa parte dos filmes, pelo menos os últimos 3 filmes que eu dirigi e montei, eu tentei inserir esses momentos em que o ator não é nem ele mesmo, nem o personagem, está numa zona intermediária, assim. O Mário Peixoto fez isso até no Onde a Terra Acaba, o filme dele que ficou inacabado, de tentar pegar essa espontaneidade dos atores. O Bresson, também, com o cineasta francês, sempre dizia também que ele preferia não trabalhar com atores profissionais, porque ele achava que os atores profissionais, pelo menos o pessoal que vem de teatro, trabalha com uma ideia de ter uma consciência plena do papel, ter uma espécie de autocontrole, enquanto ele queria, na verdade, modelos da vida real em que pudessem agir de forma até, às vezes, inconscientemente. O Bresson ele até citava um conceito do Montaigne, que fala que nossos principais movimentos corporais são todos autômatos, a gente não tem um controle sobre como a gente anda, como a gente mexe no cabelo, mexe o braço e tal. Isso vai acontecendo sem que a gente pense nisso. E quando um ator vai fazer uma cena real, ele pensa em quase tudo que ele está fazendo, pela expressão corporal, principalmente no teatro. E o Bresson tentava, às vezes, por meio da repetição de várias cenas, tentar neutralizar isso no ator. Quase quando virasse uma coisa meio que mecânica, ele achava que tinha conseguido chegar ao ponto ideal. O digital, como você não vai ter custos de compra de negativo e também você tem uma fita que daí permite você gravar com mais tempo, talvez possibilite você conseguir fazer essa busca também de tentar tirar esse automatismo dos personagens. Tá? Depois, agora, uma questão da leveza, citando também uma frase do Bel Gans, que é o cinema era a música da luz.
Eu acho que o digital permite que você consiga chegar no set. Quem foi no set de filmagem já percebeu que talvez seja um ambiente menos propício para a criação, assim. É um ambiente, geralmente, que existem muitas informações cruzadas, você está lutando contra o tempo, porque você está pagando uma locação, ou pagando uma diária de equipamentos, pagando a equipe, e você tem que executar uma ideia de forma muito rápida, com uma certa pressão. E, geralmente, existem conflitos internos entre equipe de fotografia, direção de arte, elenco, etc. Até na própria equipe de direção, às vezes, o seu assistente discorda de você, ou o produtor do filme. E o digital permite que você consiga produzir um pouco mais rápido que em película, pelo menos. Você pode, às vezes, fazer algumas cenas com menos luz que você teria que fazer em película, dependendo também do filme que você usar em película. E você pode também, às vezes, por exemplo, eu estava conversando com a Lina Chami ontem, ela estava me falando que ela estava filmando a Via Láctea e eles estavam guardando equipamento numa rua central de São Paulo, e passou uma espécie de mendigo junto com uma carroça, num contraluz muito lindo, numa rua deserta. E daí ela falou assim, vamos gravar isso para o filme que eu quero isso. Daí a fotógrafa Cátia Coelho, não, que está sem luz, não é a luz ideal. Mas o cameraman topou, ligou a câmera e eles estavam fazendo uma gravação com uma Panasonic DVX-100, ou seja, em digital. Em poucos minutos ele já conseguiu ligar, estava com bateria, estava com a fita dentro e gravou a cena. Se isso acontecesse, talvez, se eu estivesse filmando em película, teria que talvez trocar o chassi, botar outro negativo lá, e daí ver se a luz ia dar certo ou não, se ia conseguir imprimir ou não. Outro amigo cineasta também, o Christian Sagrade, que fez O Fim da Picada, estava me contando também que quando eu estava filmando o filme, a fotógrafa, quando dava umas 5h30, né, ela pedia, vamos embora, porque a gente vai filmar até às 6 e tal, e ele queria filmar o fim de tarde de São Paulo com pouca luz, assim, e ela achou que isso também não ia imprimir. E ele pegou, ele era o câmera do filme, ele pegou a câmera e começou a fazer o take e foi fazendo. Mas isso é um caso muito raro, porque é um cineasta que também faz a câmera dos seus filmes. Mas, geralmente, quando a gente faz em película, a gente fica meio submetido à equipe de fotografia. Geralmente, o diretor de fotografia é meio uma espécie de diretor técnico do filme. E você, quando vai argumentar com ele, às vezes ele vem com argumentos muito específicos e você, enquanto diretor, fica numa corda bamba, assim, sem saber se realmente é válida a ideia dele ou não. E o digital, acho que permite você passar um pouco por cima disso também. Até o Reichenbach, geralmente, costuma falar, quando o fotógrafo fica enrolando muito, ele pega o fotômetro dele, a câmera dele vai lá e faz o take. Acho que o digital facilita isso também.